Meus amigos, uma coisa é visitar o cemitério durante o dia e outra é permanecer dentro dele toda noite sozinho. Eu trabalhei 5 anos em cemitérios. As histórias a seguir são apenas 2 de muitas experiências que tive a sorte, entre aspas, de viver. As mais chocantes, as mais inexplicáveis e apavorantes. Primeira história: sepulturas violadas. Ainda lembro do frio na barriga que senti quando fui contratado pela primeira vez como guarda noturno e informaram do meu horário de trabalho. Das 9 da noite às 6 da manhã. Como realmente precisava do dinheiro, não havia outra saída, além de encarar a situação e suportar o medo que sentia. O cemitério era enorme e cheio de mausoléus e catacumbas de todo jeito e tamanho. A iluminação era péssima, tão fraca que quase não dava para ver nada sem o auxílio de uma lanterna. Nos primeiros dias não foi nada fácil. Qualquer barulho que eu via era um pavor. A sensação de que estava sendo observado, que não estava sozinho, era aterradora. Mas com o passar dos dias eu fui acostumando e o medo foi diminuindo. Nada de assombrações, vozes ou almas penadas. Eu já até começava a acreditar que o cemitério era o lugar mais tranquilo para trabalhar. Que todas as histórias que contavam não passavam de histórias. Porém, uns 30 dias depois, toda aquela tranquilidade foi destruída. Tudo começou quando, ao regressar dos meus dias de folga, fui informado para ficar alerta, pois algumas sepulturas haviam sido abertas e os cadáveres destroçados. Fica atento, rapaz. Imagina se os familiares ficam sabendo de tal coisa. Use a pistola se for necessário, disse o gerente. Pistola, patrão? Isso deve ser coisa de ratos. Respondi com a cara de assustado, pois tenho pavor de ratos. Seja o que for, fique atento, concluiu o gerente despedindo. E a noite foi passando. Nas primeiras horas, procurei ficar mais tempo vigiando a área das sepulturas violadas. Tudo estava tranquilo. Nada de ratos ou animais. Porém, por volta das 3 da manhã, ao caminhar mais uma vez em direção daquela mesma área, eu ouvi um estranho barulho de terra sendo removida. Saquei a pistola e bem devagar continuei em direção do barulho, sem acender a lanterna. E pouco a pouco fui aproximando. O barulho já não era de terra removida. Era de algo mastigando e fungando. Meu coração quase parou ao pensar que um outro defunto estava sendo devorado por um rato gigante e sob a minha vigilância. Parei e fiquei tentando ver que tipo de animal era aquele. Não conseguia ver muito, apenas um estranho vulto. Uma sombra escura, debruçada e ocupada com o que comia. Engatilhei a pistola e acendi a lanterna. Eu não podia acreditar no que via. Não podia compreender a grotesca cena à minha frente. Pensei em correr, mas não conseguia. Minhas pernas começaram a tremer de tal maneira e não obedeciam. E com a pistola em uma mão e a outra na boca, eu apenas consegui soltar um fraco "Ei!". O monstro, com a boca cheia, parou e olhou na minha direção, espantado com a luz da lanterna. Não era nenhum animal como o gerente havia pensado. Tampouco era um rato gigante. Não era nada que alguém pudesse imaginar. Era um animal descabelado, sujo, nojento e aterrorizante, não somente pela aparência, mas pelo que fazia. Era um homem completamente desnudo, comendo o que restava da coxa de um cadáver. Simplesmente um horror. E ali ficamos a encarar um ao outro. Eu, aterrorizado e tremendo com vontade de vomitar,
e ele limpando a boca nojenta, espantado com a claridade da minha lanterna. Depois do espanto, o monstro ainda fez menção de avançar em minha direção. Porém mudou de ideia e saiu correndo de quatro para a escuridão, como se fosse um animal. Enquanto ele sumia, eu continuei parado sem reação e sem saber o que pensar ou fazer. Meia hora depois, o gerente chegou acompanhado de 2 policiais, que rapidamente saíram à procura do horripilante sujeito. Quem era ou o que era, jamais ficamos sabendo, pois nunca foi encontrado e jamais voltou a aparecer ou atacar. Segunda história: o garoto perdido. Era mais ou menos 2:30 da madrugada. A noite estava fresca, a lua cheia e linda. Tudo estava calmo, claro e silencioso. Eu fazia minha ronda de um lado a outro do cemitério, focando a lanterna aqui e ali. Nada de anormal ou assustador. Ao chegar perto da entrada principal, parei, acendi um cigarro e sentei em uma das sepulturas. Poucos minutos depois, um carro passou bem devagarinho na frente do cemitério e virou na próxima esquina pelo outro lado. Eu fiquei fumando, imaginando o que alguém iria pensar se me visse ali sentado. Com certeza, a carreira seria engraçada. Depois do cigarro, saí por entre as sepulturas rumo ao outro lado, o lado dos mausoléus. Uns 30 metros adiante, ouvi algo que me assustou e arrepiou por completo. Um choro de criança. De imediato, pensei que devia ser alguma criança perdida ou abandonada pelos pais, e saí à sua procura. Várias catacumbas depois, eu o encontrei encostado em uma outra, chorando e chamando por mamãe. Era um garotinho pequeno e de mais ou menos 4 anos. Enquanto eu perguntava por que estava ali, sozinho, e onde estava o papai ou a mamãe, ele apontava com o dedinho para o lado dos mausoléus. Peguei sua mão e saímos naquela direção. Eu tentando acalmá-lo e ele chorando e apontando com o dedinho. Poucos minutos depois, aproximamos de vários mausoléus enormes. "Onde está a mamãe?" perguntei. Sem falar nada, o garoto apontava o dedinho chorando para o maior dos mausoléus, bem nos fundos do cemitério. Meu sangue já começava a ferver só de pensar que aquela mãe tinha sido capaz de largar o seu filho sozinho enquanto se divertia dentro do mausoléu. O garoto continuava chorando e chamando. Agora eu também chamava. Ninguém respondia. Ao chegar na entrada do mausoléu, o garotinho parou de chorar. Eu soltei sua mãozinha, empurrei a porta semi-aberta e entrei. O mausoléu era uma pequena sala com várias gavetas contra a parede dos fundos e um altar bem no meio, coberto de flores secas e restos de velas. Não havia ninguém. Olhei para o garoto e disse que o mausoléu estava vazio e que sua mamãe não estava ali. "Tá sim", disse ele, falando pela primeira vez e apontando para uma das gavetas com a fotografia de uma senhora. E naquele instante, o garoto desapareceu e uma outra gaveta que se encontrava aberta foi fechada, fazendo ruído que quase me mata do coração. Pois naquela gaveta tinha uma outra fotografia. A fotografia de um pequeno garoto. A dele. O restante da noite passei assustado, medroso e pensativo, sentado perto da entrada principal. 2 dias depois, pedi as contas. Te cuida e muito obrigado.